Olá a todos que estão aí nos assistindo. Uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez, iniciando mais uma live. E vamos que vamos. Beleza. Olá, meu amigo. Tudo bem? Como é que vai, meu irmão? Olá, Tá na paz? Então, já que você tudo? já chegou, bênção. Já que Só na você já paz, chegou, tanta vamos... correria. Pois é, eu vi que você chegou já meio apressado, né? Saindo da corrida do serviço. Mas é assim mesmo. Sim, E saí correndo do trabalho e vim. sim, maravilha. Hoje eu creio que é um assunto que para muitos é um assunto muito polêmico e muito difícil de se tratar e levando em consideração principalmente que estamos aqui no meio cristão e no meio cristão apresenta essa dificuldade de se falar acerca desse assunto, mas como é a proposta da live, é quebrar os tabus e preconceitos. Vamos estar aqui explanando rapidamente sobre o assunto e sobre aquilo que o Evangelho nos ensina a respeito disso, como devemos tratar o indivíduo, que aí entra a questão de se tratar sem fazer acepção de pessoas. O áudio está legal, está me ouvindo bem? Como é que está a Tô ouvindo, qualidade? tô ouvindo Beleza. perfeitamente. Então, tranquilo. É, Aqui dando início ao tema da live de hoje, como foi anunciado, vamos tratar da LGBTfobia, que é um mal que eu creio que é um mal que vai contra aquilo que o Evangelho nos ensina, contra a proposta do Evangelho. E a LGBTfobia, assim como todas as demais fobias, ela deve ser enfrentada, ela deve ser combatida e, e é anticristã, é anti-evangelho. Nós não podemos tratar nenhuma forma de fobia ou maldade, preconceito, como sendo uma proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho não é essa. Então, eu convidei meu amigo Danilo, da Então, página Gay Cristão, né? E para estar discorrendo um pouco sobre o assunto, já que ele faz parte assim do movimento LGBT, tem um maior conhecimento na área, ele é um gay cristão e assumido, correto? correto. Com muito Mas meu orgulho. conhecimento não é tão grande assim, não. Sim, mas que hoje nós vamos estar aqui falando um pouco sobre isso. Eu tive lendo aquela sua biografia, uma pequena biografia sua, né? O que você diria para o seu eu de 15 anos atrás, correto? E eu achei bastante interessante que ali você conta um pouco da sua trajetória e como foi a sua experiência, né? A sua experiência em lidar com toda essa questão, em tentar não ser você, essa essa atitude que muitos tomam de negar o seu eu, de negar quem é por causa dos preconceitos deste mundo. Então eu achei muito interessante e eu vou deixar que você fale um pouco mais sobre a sua história de vida
como foi para você esse processo e como a LGBTfobia, de certo modo, te afetou e como você viu a LGBTfobia se manifestar na sua experiência cristã, mais especificamente, dentro da sua experiência com a igreja, com as instituições religiosas, como foi para você essa experiência de lidar com isso? E conte mais sobre você. Tá. Oi, pessoal, né, para quem tá aí. Boa noite novamente, Samuel. Boa noite. Eu tenho 30 anos atualmente, né? Eu me assumi para minha mãe com 17 anos, então há muito tempo atrás, há 84 anos atrás. É um meme isso, eu acho, praticamente eu uso ele para tudo na minha vida. Mas falando sério agora, foi com 17 anos. Logo depois eu me batizei. Eu nasci na igreja, né? Eu nasci na igreja, então eu sou adventista do sétimo dia. Nasci na igreja, fui apresentado com uma semana na igreja, né? Porque na igreja cristã não há batismo, né? Igual na igreja católica. E aí acaba que é apresentado. Então foi apresentado aos membros da igreja com 6 dias, 7 dias de nascimento. Me batizei com 13 anos na igreja. E aos 17 eu saí da igreja. Na verdade, eu não considero que eu saí, né? Eu tive o meu nome retirado de membros da igreja devido a eu ter me assumido gay. E mas desde os 4 anos eu sempre percebi isso, né? Que eu não era um menino comum, né? Igual os meninos ao meu redor. E aí também tem a questão familiar, né? Eu sempre fui. É engraçado porque todo mundo fala que eu sou gay porque eu vivi só com a minha mãe e com a minha avó, sem uma figura paterna. Porém, é engraçado que meu pai tem um filho também, que viveu com ele sempre, 24/48, e é Assim, gay. Então, só levantando aqui uma questão, abrindo parênteses no que você falou, antigamente, pela psicologia, é, antes da questão do gay deixar de ser para a psicologia uma doença ou um distúrbio mental, os psicólogos davam essa explicação que o sim, ser gay era por conta da criação com geralmente figuras femininas, como a mãe, a avó ou a tia. Essa era a explicação da psicologia, para quem não sabe, era essa a teoria. é. E aí ela cai por terra na minha própria vida, porque meu pai Uhum. tem eu tenho um irmão que é gay e, e viveu com eles. E com mãe também. Então, tem essa ironia do destino, né? E aí, com 17 anos, eu me assumi, saí, assim, da igreja especificamente como membro, ia alguns sábados, ia alguns cultos, alguns eventos, mas, bem dizer, me entrei pro mundo LGBT mesmo, entendeu? Meio que eu me revoltei um pouquinho, porque, infelizmente, a igreja ela não é preparada para isso, ela não está preparada para ter um membro LGBT, ela não está preparada para, a não ser se você aceitar totalmente que você é, ou virar celibato ou tentar ser hétero, né? Casar com uma mulher, ter filhos. A igreja, principalmente a convencional, ela só aceita se você for o ex-gay, né? Ou se você for celibato. Não tem uma outra opção, né? E infelizmente essas duas opções não entravam na minha vida, porque eu nunca me vi celibato e muito menos me vi tendo um relacionamento heterossexual, casado com uma mulher e assim por diante. Né? E eu sabia exatamente que eu ia fazer ela infeliz, eu não ia amar ela como a mulher que ela mereceria ser, né? Então, é isso. E aí, nesses últimos 6 anos,
que eu voltei mais para a igreja. Eu voltei mesmo a frequentar sempre quando possível, ajudar. Não sei se as pessoas aqui sabem, mas a igreja adventista ela tem os cultos no sábado, né? Então aí a gente chama de escola sabatina, ao invés de escola dominical. E aí eu ajudo na escola sabatina. Quando tem algum evento de jovens, eu faço alguma arte ou alguma coisa online, né? Porque eu faço marketing, então o pessoal da igreja pede minha ajuda para isso, e eu faço. E acho que é bem dizer isso. Aquela biografia que você leu é uma biografia que eu fiz para o mês do orgulho LGBT desse ano e também para minha comemoração de aniversário, porque esse ano que eu fiz 30 anos. E é engraçado que aquela biografia ela reflete exatamente o que eu queria se eu pudesse falar para mim aos 15 anos. Né? Há 15 anos atrás, se eu pudesse falar que é para aquela pessoa que estava passando por alguns problemas, para aquele menino, né, que estava em dúvida, que estava triste, deprimido, que tinha pensamentos suicidas e assim por diante, que se ele que ele ia conseguir, que ele ia dar a volta por cima e que acima de tudo ele ia talvez inspirar outras pessoas. E é por esse motivo, já entrando no assunto do perfil, que eu criei o perfil, né? Eu achava que eu ia ser o único, até brinquei quando eu fiz. E aí quando eu fiz a hashtag, né, gay cristão, e eu pesquisei depois que eu fiz a hashtag, eu vi que muita gente usava. E além de mim, que também me dominava adventista, tinha outros perfis também adventistas que também usavam essas hashtags. Hoje em dia se encontra uma variedade de pessoas e grupos do gênero, né, páginas, e tem muitas pessoas que estão aí nessa luta para mostrar que Jesus ele não tá dentro de uma caixinha e que ele não está com direitos autorais para ninguém. O hétero não tem direitos autorais sobre a figura de Jesus de jeito nenhum. Jesus é para É, todos, Jesus é livre. E o que Jesus nos ensinou foi em Mateus 28, no versículo 19, é ide por todo mundo e fazer discípulos. Fazer discípulos de todas as naturezas, de todos os tipos, tamanhos, gênero, orientação sexual, fazer discípulos, e ele mesmo vai os separar depois ele que vai definir quem não é, quem é o sincero, quem é o verdadeiro, quem é o justo, o injusto, o ímpio. Ele que vai definir. Então, a nossa missão aqui, deixando bem claro para todos que estão na live, que a nossa missão não é fazer a separação do joio e do trigo. A nossa missão não é fazer aquela separação que Jesus nos disse para não fazer em Mateus, no capítulo 13, que é de separar o joio do trigo, porque a religião tenta definir quem é o joio, quem é o trigo, e qual é esse joio que tem contaminado toda a plantação. Mas o joio não é o LGBT, nem tampouco também não é o hétero. Nenhum dos dois são joio ou trigo, porque não é isso que define como a pessoa é, não é a heterossexualidade ou a não heterossexualidade. Isso não define caráter de ninguém. sim, isso realmente é. E eu tô lendo eu leio bastante sobre isso, ainda mais nessa questão. É engraçado que assim, quando tem alguns livros da igreja e eu leio, tem uns assuntos assim que eu fico até preocupado com a forma que eles falam, porque primeiro que eles usam às vezes muito termo que a gente hoje em dia considera incorreto, né? Como ao invés de usar homossexualidade, usa o termo homossexualismo. E parece que às vezes faz assim de uma forma muito dura, né? Ou vamos pôr assim entre aspas para pirraçar. Mas às vezes é interessante você ler, exatamente eu leio, principalmente para entender qual é o pensamento, né? E algumas declarações que a igreja que eu frequento pensa. E aí é engraçado que tem, até mesmo dentro da igreja adventista, tem uma ramificação chamada Kinship. Não sei se você já ouviu falar, Samuel, é bem bacana. Que tem até Instagram aqui, é bem legal. Surgiu nos Estados Unidos na década de 70. E aí, esse ano eles fizeram um perfil aqui
no Instagram, tá começando a se popularizar na América Latina também. E eles são adventistas e também são LGBTQ e é mais. Então, é isso que eu acho mais interessante, assim. Porque, querendo ou não, eu vejo que é da mesma denominação que eu frequento, tem uma ramificação também muito grande. Então, isso faz uma grande diferença de eu ouvir quem realmente me ama, né? Não somente quem tem uma palavra de ódio para mim. Faz uma grande diferença. Sim, é bom saber que não é o único, né? E que tem sempre pessoas que apoiam. E a tentativa aqui também é de incentivar a pessoas que não fazem parte do grupo LGBT a ser um apoio, porque nós devemos todos apoiar a causa daqueles que são oprimidos pelo sistema de como a nossa sociedade funciona. E não é bom. Então, se você se colocar um pouco no lugar do outro, no lugar do próximo, você vai entender que aquilo que Jesus ensinou é isso. É você também carregar a dor do outro e também participar dessa luta. Isso não quer dizer que você, sendo hétero, não pode se envolver na luta. Do mesmo jeito que uma pessoa em sendo branca, ela também pode se envolver na luta antirracista, que também é um dever. Sim. Que eu quero tratar, inclusive, em outra live, a luta antirracista, que é uma luta também do evangelho. Então, o que eu creio como evangelho é isso, é amar, é defender o próximo, é acolher, é não colocar labels, não colocar apelidos indevidos, não é você taxar a pessoa de uma maneira imprópria, não. Pelo contrário, a sua única missão, sua única função é amar e fazer discípulos e Jesus vai cuidar do resto. É simples assim. Então você, seja de onde for, você pode fazer parte dessa luta, porque é uma luta que é uma luta do Evangelho, é uma luta para todos. E por isso que nós estamos aqui, combater a LGBTfobia. E agora eu vou perguntar para você, você já falou um pouco sobre isso, mas o que mais te motivou a criar essa página? O que mais te motivou a começar o seu trabalho de cuidado e acolhimento e de ensinar aos LGBTs que é aquilo que o cristianismo tem ensinado muito sobre os homossexuais não é como tem ensinado. E eu percebi que no seu perfil encontra-se algumas explicações para algumas passagens bíblicas que são bastante utilizadas, no Muito caso para utilizado. condenar homossexuais. É. E então eu quero que você me conte mais. O que foi que mais te motivou, mais te incentivou a iniciar esse trabalho? Eu criei o perfil no primeiro momento porque uma vez eu vi a primeira foto do perfil, na verdade, é um desenho, né, lá embaixo, se você for lá embaixo, lá no primeiro post, é um desenho de um LGBT no chão, né, e várias pessoas em cima dele com a Bíblia destacando pedra, né, em cima desse LGBT morto. E foi num período, eu não lembro exatamente o período que aconteceu, mas estava tendo mais ou menos esse mesmo processo na Câmara dos Deputados, porque a bancada evangélica estava, né, muito forte e tinha na época acho que o Jean também, Jean Williams, fazendo toda uma campanha contra algumas coisas que a bancada estava pregando. E eu percebi que, assim, ao mesmo tempo, por eu ser cristão, e principalmente adventista, porque a adventista ela tem algumas crenças que às vezes é muito taxativa, né? Um exemplo hoje, abrindo um parênteses, alguns perfis adventistas hoje publicaram pedindo oração para o Congresso, porque o STF estava fazendo uma votação hoje
falando sobre a liberdade religiosa. E porque algumas pessoas entraram com processo porque queriam fazer provas de determinados. Um exemplo é uma determinada pessoa que entrou com processo no STF pedindo para fazer uma prova de um concurso no domingo, ao invés do sábado. Né? Porque o adventista guarda o sábado, a partir da sexta-feira, do pôr do sol até o outro pôr do sol. E aí ele não se deveria fazer a prova no sábado, somente no domingo. E estava sendo negado isso. E aí, pela Constituição, pela liberdade religiosa, deveria ser liberado. Né? E aí a maioria das pessoas, a maioria dos perfis, né, adventistas fez essa corrente de oração pedindo essa liberdade religiosa. E aí é engraçado que até mesmo algumas pessoas comentaram, né, que às vezes os adventistas só se envolvem com a política quando é uma questão de sábado, né, quando é uma questão da nossa identidade, mas quando é uma questão de minorias, ou às vezes uma questão a favor, né, do racismo, contra o racismo, né, na verdade, formulando a frase, ela não se manifesta. E às vezes isso faz, às vezes é um erro que eu acredito que às vezes eles façam, né? Mas aí estava tendo quando eu fiz essa postagem, e aí eu fiz esse post. E aí várias pessoas compartilhou o post, né? Porque eu compartilhei no meu perfil particular, no Stories, e aí várias pessoas deram RT, né? E aí eu me senti, falei, eu acho que eu vou fazer um perfil chamado Gay Cristão, porque eu me considero gay e eu me considero cristão. Eu até pensei em colocar adventista, mas aí eu falei, não, se eu colocar adventista direto, assim, eu acho que pode chocar um pouco. E aí eu não coloquei, eu coloquei só gay cristão. E aí, então, no primeiro momento foi porque as pessoas compartilhou e eu vi que pessoas também se identificaram com aquilo. E aí eu vi que daria para eu ir entrando no assunto. Aí depois de umas 6 postagens, um perfil chamado Adventista Soul e Gay Adventista entrou em contato comigo. E aí eles me falou de um projeto que tinha, aí também me apresentou o Kinship. E aí foi quando eu descobri também o Adventista Subversível, e aí os textos dele falando sobre as passagens LGBT, que usam contra LGBTs. Aí eu fui compartilhando também. Acho que foi isso. Um resumo bem resumo. Que bom. Então, é bom você levantar essa questão que em todas as vertentes do movimento evangélico e também na Igreja Católica, principalmente, eu vejo que tem surgido essas vertentes que são cada vez maiores de pessoas do meio que são LGBTs que têm se manifestado, né? Agora, principalmente na Igreja Católica, tem tido esse crescimento devido ao apoio do Papa Francisco, que ele tem dado aos LGBTs. Então, Várias declarações. você vê essa onda crescente, né, no meio do cristianismo. E essa onda tem crescido cada vez mais. É uma luta para se mostrar que ser de Cristo e ser de Jesus não tem a ver com a orientação sexual de ninguém e que isso não é um problema de ninguém. Essa questão, né, é a questão da homossexualidade, a questão do gay, a questão do LGBT, ela não pode, de maneira alguma, em hipótese alguma, ser maior do que o indivíduo. E aí eu falo para esses que estiverem assistindo, que alguns se dizem a favor da vida, mas eles só protestam em favor da vida quando é um caso de uma menina de 10 anos que precisa de um aborto, como aconteceu há uns 2 meses atrás, aí esses pró-vidas se manifestam, mas eles não se manifestam todos os dias com aqueles gays, lésbicas, principalmente trans, porque o Brasil é o país que mais mata transexuais. Então, é o que fique bem claro. Por que não estão levantando
estão se levantando, os líderes religiosos, para tocar nesses assuntos. Por que eles não se levantam, principalmente a bancada evangélica, para tratar dessa questão que tem que ser resolvida? Se tem gente morrendo, independente da orientação sexual, é um problema de todos os cristãos, porque a vida, ela vem em primeiro lugar. E aí eu falo para esses pró-vidas que estão aí assistindo, ou que vão assistir depois, que ser pró-vida quer dizer que você tem que também amar aquele que é LGBT. Ser pró-vida não é você se manifestar quando ocorrem essas coisas, essas questões, por exemplo, da criança que eu citei, no caso da menina de 10 anos que precisava de um aborto. Não, ser pró-vida é ser a favor da vida de todos. É a vida em primeiro, mas aí é uma questão de defender o ser humano, não é uma questão de defender uma pessoa por causa do gênero, orientação sexual. E aí eu te chamo a atenção para isso, que o indivíduo, como eu falei no início, ele é maior do que a questão. Ele vem sempre acima da questão. Então, eu não entendo sobre a questão. Eu não entendo sobre o tema dos LGBTs. Eu não entendo isso. Eu por exemplo, não sei se eles nascem ou se eles se transformam. O importante é que eu vou amá-los e é isso que eu vou fazer. Não entendendo, a pessoa que diz, eu não entendo o que são os LGBTs, eu não entendo, mas eu amo. Então, a questão, ela é menor do que o indivíduo. Então, você pode não entender sobre o assunto, você pode não entender e nem saber explicar sobre os LGBTs, mas você pode amá-los e acolhê-los. É essa a mensagem que eu quero passar, que a vida, ela ela está acima de uma questão. Então, quando você valoriza a vida, quando você ama como Jesus ama, a questão ela vai se tornando cada vez mais relevante. De modo que basta você amar, basta você acolher, basta você tratar como você trata você mesmo, como você trata sua esposa, se você trata bem, se você trata seus filhos bem, trata também o LGBT bem, como se fosse um filho seu. E se você for mãe ou pai de um filho LGBT, acolha, é seu filho do mesmo jeito. Então é assim que deve ser. O indivíduo ser maior do que a questão. Sim. Só tocando, abrindo um parênteses aí, essa semana teve uma reportagem lá do Fantástico sobre racismo, né? E aquele piloto de Fórmula 1, ele falou assim, hoje a gente não basta ser só contra o racismo, né? Não ser racista, a gente tem que ser contra pessoas racistas, mas não a ponto de deles serem nossos inimigos, né? Igual algumas pessoas falam que a esquerda tem que ser inimigo, a direita é inimigo. Não. A gente tem que mostrar para eles que eles estão errados. E isso a lei mostra. Né? Ser racista é criminoso. Né? Então, você não precisa apedrejar essa pessoa, só precisa mostrar, você está cometendo um crime, não faça isso. Né? E na questão LGBT eu também penso a mesma coisa. Não basta hoje nós não sermos só LGBT-fóbicos, a gente tem que lutar contra essa fobia. Mas lutar contra essa homofobia, né, de uma forma inteligente, de uma forma também com compaixão pelo indivíduo. Né? Se você mostrar para ele que ele está errando e ele se arrepender, igual, por exemplo, a Marília Mendonça, né, que fez uma piada transfóbica numa live dela, e depois ela foi lá, na live seguinte ela foi lá, se retratou, até deu espaço também para uma trans, que eu achei isso maravilhoso. Então, eu acredito que é assim que a gente tem que ser. Né? Não basta só bater, né? A gente tem que ensinar, né? E aí, se a pessoa realmente não quer aprender, aí partir para uma questão judicial, né? Não uma questão de mais violência, porque violência não gera paz, só vai gerar mais violência. Né? E seguindo o exemplo de Cristo, é exatamente isso. Não é você sempre... ele fala para a gente dar a outra face, né? E não simplesmente apontar uma arma para o indivíduo e já matar ele, porque ele nos feriu. Né? É claro que às vezes a gente... Ainda mais aqui no perfil. Às vezes eu recebo uns comentários assim que eu falo, meu Deus,
Sim, eu já vi alguns deles, né? Já observei Eu falo, alguns. meu Deus, dá vontade de responder na mesma moeda, com um palavrão, e assim por diante, mas eu falo, aí eu respiro, falo, daqui a pouco eu respondo essa pessoa, ainda mais que eu trabalho, a gente está voltando, né, meio que estamos numa pandemia, mas eu trabalho numa loja, então eu preciso atender, trabalhar, então eu falo, quando eu tiver tempo eu vou lá, respondo, depois eu vejo isso, e aí quando eu vou responder essa pessoa, eu tô tão mais calmo que eu nem mais me importo assim com as palavras que a pessoa usou. Então eu tento sempre manter é, esse equilíbrio, né, que eu acredito que nós temos que ter. E uma outra questão também que, abrindo sobre a menina que você falou, da questão do aborto, uma menina do meu trabalho, ela perguntou, né, ela falou assim, ela sabe que eu sou cristão, né, automaticamente ela também sabe que eu sou gay, e aí ela falou assim, Dan, o que você acha? O que você pensa dessa questão? E aí eu falei, olha, eu não sei o que pensar. A única coisa que eu sei é que eu não queria ser Deus. Porque Deus, ele ama tanto a menina que foi abusada, tanto o abusador, quanto o feto que vai ser retirado. E ele ama da mesma proporção. Tanto que ele ama esses três indivíduos, que são três indivíduos que são, um é causador de dor, outro é inocente de dor, outro é vítima da dor, e que ele não vai fazer acepção desse amor, entendeu? O que eu acredito é que essa pessoa que cometeu o crime, ela tem que pagar pelo crime dela. Se a menina ela não tem a capacidade psicológica, física de ter essa criança, também acredito que ela não deva ter essa criança. Assim como também esse feto sendo retirado, acredito eu que ele sofrerá menos do que uma vida às vezes sem amor, né? Ou uma vida também às vezes jogada em algum lugar e assim por diante. Então, assim, disseram para mim também que tinham pessoas lá que queriam adotar a criança, né? O bebê que iria nascer. Mas assim, tem toda uma questão, eu acho, muito maior do que somente adotar, entendeu? Então, A questão é é um que, assunto no muito caso da complexo. criança, Igual também, por exemplo, o assunto LGBT, às vezes eu vejo um comentário, mas você, a Bíblia nunca também foi a favor da homossexualidade. Eu falo, não, ela nunca foi. Ela nunca falou em todas as palavras também, sou a favor da homossexualidade. Mas todas as vezes que ela usou o termo contra, tem uma explicação por quê. Tem um motivo por quê. Tem uma sim, questão cultural, uma questão social, sim, uma aí questão moral também. o cristianismo, em sua maioria, ela deturpa muito esses textos, né? Ele utiliza da maneira incorreta esses textos das quais você está se referindo, e às vezes eles acham que nós não conhecemos, né? Por você ser gay ou por pensar diferente da maioria, eles pensam que nós não conhecemos o texto em si. E aí tem gente que Não, chega toda vez. falando, Na mencionando. semana, na semana, pelo menos umas 3 vezes eu recebo o Ctrl+C, Ctrl+V do Bíblia Online de Levítico 18:22 Esse e é o clássico, 1 Coríntios 1:6 a 9, eu acho que é é o isso. 6. Sempre. É o Eu sempre 6. recebo o print ou o Ctrl+C, E Ctrl+V. A pessoa Romanos copia 1. lá e me E o manda. Romanos 1. E o Romanos 1. Acho que é Também, Romanos 1. É Romanos 1. sim, Não é Coríntios tem o 1, não. É Romanos Romanos 1. Aí eles também usam Gênesis, né, que fala sobre a criação do homem, da mulher, Gênesis 2. Aí tem Levítico 18:22 que você citou, tem Romanos capítulo 1, aí entra Coríntios 6, aí também eles usam Apocalipse 21 no 8, quando fala dos impuros sexuais, dos imorais sexuais. Tem tudo isso aí, além de usar a história de Sodoma e Gomorra, que para quem está aqui nos assistindo e não conhece, Sodoma e Gomorra não tem nada a ver com homossexualismo.
com a homossexualidade em si, com os LGBTs. Aliás, o pecado de Sodoma e Gomorra não tem nada a ver com isso, tem a ver com a perversão total daquele povo, o Falta de amor com o culto, próximo, com os pobres. sim, sim. Tanto que os Eu não lembro anjos, agora, é Ezequiel. Fala em Ezequiel, eu não lembro agora qual é o capítulo e o versículo. É Ezequiel alguma coisa que fala qual foi o sim, pecado de Sodoma. teve algumas, como você percebe que quando os anjos chegam ali na casa de Ló, né, e eles batem os homens ali da cidade, vão até lá e batem ali na porta querendo ter relações com os anjos. Ou seja, era um povo que abusava, era um povo que não tinha piedade, era um povo que cometia tudo quanto é tipo de atrocidade por causa do sexo. Então, ali o que rolava de sexo era sexo de todas as maneiras possíveis. Envolvia até pedofilia. Então, o buraco é bem maior do que se pode imaginar. Não tem a ver com homossexuais. Sim, ele oferece as filhas dele, né? Então, eu penso assim, Sim, se eu fosse ficar com um anjo e alguém me oferecesse a filha dele, eu ia falar, não, eu quero o anjo. Né? É uma piada interna, mas é uma blasfêmia até, desculpa, meu Deus, isso. Mas não tem, porque queria, eu sendo gay, a filha de um homem, né? Então não tem nexo isso. Mas outra questão também que uma coisa que há uns 2 anos atrás, eu estava lendo sobre transexualidade e tal, e eu não me identifico como trans, então não é minha fala, né? Mas estava lendo bastante sobre isso. E eu cheguei numa conclusão que eu até postei essa semana, acho que na sexta-feira passada, um post falando sobre uma coisa que eu cheguei a uma crença, né? Que nós acreditamos que Jesus voltará, né? Nas nuvens dos céus, os mortos serão transformados, ressuscitarão, né? E os vivos serão transformados nos piscar de olhos. E aí eu falei assim no post, eu falei assim, eu creio assim, uma pessoa que for salva e ela for trans, quando ela piscar, ela vai ter o corpo dela transformado para o corpo que ela sempre sonhou em ter. Então, se ela nasceu homem, mas ela se identificou como mulher e ela for salva, ela terá o corpo de uma mulher. Porque da mesma forma que um cego, né, não vê, né, ou de nascimento, ou infelizmente devido a algumas doenças, virou cego, quando Jesus voltar, ele voltará a enxergar. Esse pensamento, até teve um amigo meu que falou que é um pouquinho problemático, né? Porque eu posso colocar a transexualidade no mesmo patamar de uma doença de cegueira, mas eu coloquei exatamente nesse patamar para mostrar para as pessoas que cristãs que essa consequência, né? Esse problema entre aspas, será resolvido e essa pessoa ela vai ter realmente o corpo dela desejado. Mas isso também não impediria ela, devido ao avanço da ciência, hoje em dia, né, dela fazer também essa transformação. Né? Porque eu acredito que Deus deu esse conhecimento para nós, seres humanos, da ciência, para salvar vidas, principalmente isso, entendeu? Para fazer com que o sofrimento aqui na Terra dos nossos irmãos fosse amenizados. E eu acredito que uma cirurgia de resignação sexual, um, um tratamento de hormônios para uma mulher, um homem trans, né, criar mais pelo no rosto e assim por diante, é uma forma de ele se sentir mais feliz e, acima de tudo, também ter aí uma paz, né? E talvez, infelizmente, às vezes as pessoas veem isso como uma forma de depravação e não mostra também o caminho de Deus para essas pessoas. E aí falam que, pronto, elas estão perdidas de uma vez por todas. E aí eu fico mais preocupado ainda, porque o tanto de dom que essas pessoas têm, que poderiam ser usados para a causa de Deus,
para a pregação do evangelho, para mostrar o amor de Deus, não tem tamanho, entendeu? Não tem sim. como medir isso. E infelizmente a igreja num todo, tanto cristã, como outras religiões também, que eu sei, algumas religiões elas são mais liberais, né? Mas tanto que eu recebi um comentário essa semana de uma menina que ela era espírita, e ela até falou assim, mesmo no espiritismo não sendo uma religião preconceituosa com a questão LGBT, tem membros dentro do espiritismo que são preconceituosos, né? E aí, é por esse motivo que a Claro, maioria mas isso é em deles todo também. lugar. Isso é em todo lugar. Mas é engraçado, porque tem muitas religiões que elas são mais abertas, né, ao público LGBT, mas mesmo assim ainda tem preconceito. E isso eu fico muito preocupado, porque isso afeta muito o indivíduo, né? Faz com que o índice de suicídio de LGBT sejam maiores, faz com que pessoas tenham mais depressão, ansiedade. Eu falo mesmo, eu sou uma pessoa ansiosa, tenho uma autoestima infelizmente baixa, porque ao longo da minha vida eu sempre ouvi que eu não era bonito, que eu tinha que ser mais másculo, minha voz tinha que ser mais grossa, eu não podia. Eu brinco que eu tinha uma mania quando era criança de ficar enrolando o cabelinho assim, que minha mãe falava que isso era coisa de menina. Hoje até ela pediu perdão para mim referente a isso, Sim, mas eu vi isso lá na sua biografia, quando você tentou reprimir, né, os seus trejeitos, seu sim, comportamento. porque Mas, assim, é o porque que na mais te escola influenciou eu brinco que a a reprimir, escola. assim, Oi? Não entendi. o que mais te influenciou a reprimir seus comportamentos foi o quê? Foi o seu convívio no colégio, ou convívio Oi? religioso, Porque, ó, familiar? até a sexta série eu estudei em colégio adventista. Então, eu brinco que colégio foi a pior, foi ao mesmo tempo a melhor fase da minha vida e a pior fase da minha vida. Foi a melhor fase para eu aprender português, inglês, ciência, matemática, história, que eu amo até hoje. Tanto que é um dos motivos, eu acho, de ter também feito o canal, porque eu adoro ver a história da comunidade LGBT, desde quando. O ruim é que hoje eu esqueci todos os meus livros no trabalho, que eu ia mostrar para vocês. Mas eu tenho um livro, aquele Devassos no Paraíso, não sei se você já ouviu falar. O pessoal pode jogar Sim, aí eu acho na. que você já publicou sobre ele, falou alguma coisa na Ele página. é um, ele é um livro que fala sobre como a comunidade LGBT conviveu no Brasil, né? Da época dos índios até a atualidade, mas é mais voltado para o Brasil. E isso é muito legal, porque você pensa exatamente nessa questão, né? Da, porque a gente às vezes foca muito na questão dos Estados Unidos, né? Do bar do Stonewall, de São Francisco, das paradas LGBTs dos Estados Unidos, e às vezes a gente esquece da própria história do Brasil, da comunidade LGBT aqui no Brasil, né? E aí esse livro mostra muito isso, e isso eu acho bem legal, essa questão. Mas aí, voltando a falar da escola, e aí até a sexta série eu frequentei o colégio adventista, e aí eu brinco que dentro do colégio adventista eu tinha várias minorias dentro do colégio adventista. Primeiro porque eu era bolsista, né, pobre, então já pegava por aí. Segundo, porque dentro da sala eu era o segundo, só tinha eu e mais uma pessoa negra dentro da sala, então também já afetava isso, porque eu olhava para todo mundo, só eu e mais um menino que era negro. Terceiro, eu ia embora de ônibus, a maioria não ia embora de ônibus, eu brincava disso também. Então eu pegava minhas coisas e ia embora. O pessoal ficava lá esperando o perua, o pai, a mãe, e assim por diante. E aí, e terceiro, quarto, né, na verdade, eu tinha trejeitos afeminados, né? Então eu sempre andava com menina, eu sempre falava mais fino, não gostava de jogar futebol. Então, aí depois, até a quarta série, isso era meio que normal, porque era cansativo, tal. Mas é quando a gente
entra no ensino fundamental, né, o antigo ensino fundamental, que é a quinta. Hoje deve ser da quinta até a nona, né? Mas na minha época era da quinta. Nossa, falar minha época, me sinto tão velho. Da quinta à oitava série. E aí, devido a isso, as pessoas é, falavam exatamente que eu tinha que jogar futebol, que eu tinha que andar com os meninos, blá blá blá. E aí começou a sofrer aquele famoso bullying, né? Me chamar de viado, de bicha, de menina, porque eu só queria andar com as meninas e assim por diante, entendeu? Alguém perguntou aqui qual era o nome do livro, é Devassos no Paraíso, tá? O livro Sim. brasileiro é que eu não tenho aqui o nome. Eu deixei no meu trabalho, me desculpa. Mas ele é desse tamanho, assim. Eu vou demorar, acho que um ano para ler. Eu li ele quando eu tinha 18 anos, logo quando eu saí do armário. Mas eu acho que eu li a segunda edição. Hoje ele tá na quarta edição. É bem legal porque ele tá bem atualizado. Entendeu? Ah, Acho que é isso, né? como Na foi, escola eu sofri como, bastante bullying. sim. Então, foi o que mais te influenciou, né? Tentar reprimir. Sim, mas aí é uma coisa, é uma faca de dois gumes, porque, por exemplo, isso depois que eu saí do colégio adventista, porque eu reprovei e tal, né? Eu também acho que foi um dos motivos de eu ter reprovado, porque eu não queria ir para a escola, me sentia deslocado, tal, tal, tal. Às vezes eu até acho que às vezes eu poderia, às vezes eu falo isso que é um mimimi, mas fazendo uma psicanálise minha mesmo, eu acredito que foi um dos motivos muito grandes de ter reprovado. E hoje eu vejo também alguns relatos de que, devido a muito bullying que LGBT sofre na escola, que eles se abandonam na escola, que eu vejo que isso realmente é real, entendeu? Mas aí na sétima série, minto, isso, sétima série. No final da sétima série para a oitava série, eu me assumi na escola. Porque só na oitava série que eu me assumi em casa, que eu tinha 17 anos. Na sétima série eu me assumi na escola, aí todo mundo parou de me xingar. Porque o povo, é viado. Viado mesmo, sou viado mesmo, não sei o que, babá. Sim. Tanto que eu brincava que. Mas aí é uma parte triste da minha vida, né? Que eu falo, Sim. porque E o sonho de você todo aceitou oprimido. sua identidade, né? Sua verdadeira Sim, mas identidade. aí é uma coisa que eu vou até falar. O sonho de todo oprimido é virar opressor. E aí, Uhum. da sétima até o terceiro ano, eu virei o opressor. Eu fazia bullying com a menina feia, a menina que era gorda, e assim por diante, entendeu? Sim. E aí, hoje, eu vejo muitas coisas que eu fiz, tanto que às vezes eu encontrei algumas pessoas que eu estudei, eu pedi desculpa, não para a maioria, mas também eu não conheço, não consigo ver todas elas hoje em dia, mas quando eu vejo alguma mensagem, algum contato, eu realmente pedi muita desculpa, porque eu fui muito errado. Né? Então, tanto deixando isso daqui registrado também, porque é uma coisa que eu sempre falo, porque eu sou a prova viva disso, que todo oprimido quer virar opressor e, infelizmente, a gente esquece do próprio amor de Deus quando a gente está fazendo isso. Então, hoje eu vejo que eu fui muito, muito infeliz com isso Sim. e eu Mas aprendi isso com aí os é meus para erros. deixar uma. Uhum. Oi? Isso aí é para deixar uma lição para todos nós Sim, que, para você ver que tanto o hétero como o LGBT, eles precisam do evangelho. O evangelho é para todos e todos precisam do evangelho. Então, quando você vive sem o evangelho, o que acontece é isso, você libera tudo aquilo que foi reprimido e todo o ódio também que foi reprimido, você libera em cima das pessoas. Seja sim, você quem seja. Então, todos nós somos tão dependentes e tão humanos. Então, ser do evangelho começa por aí. Começa você reconhecendo que você é humano, né? Independente da orientação sexual, que você é humano e que você precisa do evangelho, que você é dependente disso, que você precisa de Jesus. É por aí que se começa a entender o que é realmente o evangelho, que todos necessitam. sim. Tem mais alguma pergunta? Ah, se não, eu quero, a partir agora para o encerramento, quero perguntar como é para você o convívio.
Nós já falamos um pouco sobre isso, mas como é o seu convívio assim dentro da congregação hoje em dia, dentro da sua roda de amigos, da congregação que você faz parte, como é essa vivência? Como é isso para você? Tá. Ah, e É, mais uma devido coisa, só perguntando aqui também, juntamente, quais são as principais dificuldades que você encara no seu dia a dia, assim, nesse meio cristão? tá. Ah, vamos lá. Eu moro em São Paulo, né? Não sei onde você mora, mas eu moro aqui em São Paulo. E aí, eu era de Campinas, interior de São Paulo, e me mudei para cá. E aí eu pesquisei na internet, né, uma igreja que fosse perto do meu trabalho, porque era mais fácil para me locomover depois da igreja para ir para o trabalho. E aí encontrei uma igreja que é ali na região de Pinheiros, né? E é uma igreja meio central, né, entre aspas, assim, não é uma igreja é, é um, é um público de mais de bairro, mas também o pessoal não mora todos ali, então eles vêm de outros bairros para ali. Então é um grupo pequeno, mas meio que central, né? Explicando mais ou menos. E aí, no primeiro momento, todo mundo me recebeu, tal, blá, blá, blá. E aí eu já tinha um perfil, porque eu já tinha feito perfil em Campinas, mas eu tinha meio que abandonado, não tinha muito ficado postando muita coisa no perfil. Só quando eu vim morar em São Paulo mesmo que eu comecei a postar mais coisas, porque queria fazer amizade, queria conhecer pessoas, tal, porque eu não conhecia quase ninguém aqui. E aí eu achei que o perfil seria também uma forma também de ter amigos assim também desse mesmo meio, né? E aí foi indo. E aí depois da finalização de um tempo, alguns membros da igreja começaram a me seguir no meu perfil particular. E como no perfil particular eu não sou enrustido, eu ergo a bandeira LGBT, Tá eu certo. acredito que eles começaram a perceber, né, que eu era gay. Que eu postava foto com meu namorado, postava foto com bandeira LGBT, eu postava algum stories de alguém LGBT, ou com alguma. Ou até mesmo repostando alguma coisa do gay cristão, e assim por diante. E aí chegou a pandemia, e aí eles, numa live, né, a gente fazia alguns encontros pelo Zoom, né, na, na internet, já que eu não podia fazer presencial. E aí, um determinado dia, ficou eu e mais dois membros dos jovens no final. E aí surgiu o assunto, né? Porque durante essa semana tinham perguntado também sobre questões LGBTs. E eu respondi. E eu fui falando, né, no grupo dos jovens da igreja de Pinheiros. E aí foi esses dois membros da igreja. Não sei se um dia eles vão assistir isso, mas eu considero eles maravilhosamente, né? Não vou dar o nome assim também, porque eu acho que não é tão legal, mas se eles vêm, eles vão saber quem são. E eles quiseram entender a questão minha com Deus, o que eu acreditava por eu ser LGBT e ainda ser adventista, né? E também entender o meu pensamento sobre os versículos da Bíblia, assim. E foi mais engraçado que a gente foi dormir quase 4 horas da manhã falando sobre isso. Foi assim uma conversa muito longa. E eu percebi que eu fazia parte do grupo deles. É uma das coisas que eu. É tanto que uma vez eu até brinquei que eu fui no aniversário de um determinado deles. E aí uma delas ainda falou assim: não, a gente sequestrou você. Você faz parte da igreja e ponto, acabou. Entendeu? Então, eu me senti amado, né? Mesmo sendo LGBT. E é uma das coisas que eu acredito que muitos LGBTs dentro da igreja não têm.
infelizmente, né? Eu vejo, por exemplo, quando eu tive 17 anos, foi feita uma comissão para tirar meu nome da igreja, é, eu não podia mais falar na escola sabatina, não podia Sim. cantar Queriam te mais tirar do hall de determinada membros. coisa. Oi? Queriam te tirar do hall de membros, queriam te tirar do grupo que para eles vai para o céu, né? Queriam te separar, certo? Fazer Sim, justamente aquilo que Jesus ensinou a não fazer, né? Que é separar. e é uma das coisas que eu percebo que, por esse motivo que eu frequento, é que talvez esse sábado eu vou frequentar, porque com a pandemia fica um pouco ruim mesmo. É uma das coisas que eu fico muito triste, porque com a pandemia eu sinto que a minha vida espiritual diminuiu um pouquinho, porque eu sempre ia no sábado na igreja, estava acompanhando alguma coisa, e com a correria do dia a dia, um online não dá muito para fazer só, né? Não é o suficiente. Então, a gente às vezes abre mão disso, e eu quero meio que voltar a essa normalidade, que infelizmente não vai ser tão possível sem uma vacina, mas a gente tenta, Sim. temos É, fé, vamos esperar para ver. né? E Vamos é esperar para isso. ver até onde isso vai Mas chegar. só um adendo sobre preconceito. Eu nunca me senti nunca senti um preconceito hoje em dia na igreja, explícito na minha frente, tá? Na minha frente, assim, pessoalmente eu nunca vi. E eu acredito que ninguém é louco o suficiente de fazer isso, porque eu acho que pessoalmente eu já sou uma pessoa mais, já daria mais uma patada mesmo É, você está colocaria a pessoa muito no lugar. você tá muito bem definido, né? Você Sim, não é enrustido, você tem orgulho de ser quem é, né? meu Então, namorado brinca isso, que, bem dizer, eu que tirei ele isso do é uma armário, né? questão. Porque meu namorado ele é mais velho e a família dele sempre soube que ele era LGBT, mas assim, nunca chegou a ser uma coisa tão explícita. E aí eu vou lá e tiro foto com ele, escrevo meu namorado. E aí posto no Instagram. E aí o pessoal, aí tem família dele que segue ele, vê que ele tá marcado na foto minha e fica, meu Deus, né? Aí até ele brinca sobre isso. Então eu sou uma pessoa que eu tenho um pensamento muito convicto. Eu sou muito sincero no que eu acredito. E eu sou sincero não só comigo, mas também com Deus, com as pessoas ao meu redor. E por esse motivo eu acredito que é uma coisa que eu não vou voltar para o armário exatamente para agradar um irmão da igreja para isso, entendeu? Não, Mas eu essa espero, semana, inclusive, que eu espero que muita gente, ao assistir isso aqui, eu espero que muitos crentes saiam do armário com essa mensagem do sim, Evangelho. Não pode, não pode. é, O armário da religião, seja para quem seja, é muito prejudicial. é, a, eu tento tentar o máximo possível me manter são assim com a questão da religião, às vezes dá umas quebradas assim, igual esse último sábado que teve o pessoal até me marcou numa marcação, eu acho que eu até compartilhei, não sei se você chegou a Aquele ver, vídeo daquela da pregação, isso, da pregação eu falando, vi, eu vi. e Sim, aí citando você é engraçado que indiretamente, né? oi? Citando você indiretamente, né? Não só eu, ele citou eu, o gay e adventista, porque eu também ele que compartilhou. Se eu não me engano, quem compartilhou primeiro foi ele, essa imagem da cruz com arco-íris, depois Sim, mas de qualquer que jeito fez a referência, né? recompartilhei. Oi? De qualquer forma fez a referência, né? Sim, fez a referência. E é engraçado que a minha mãe viu essa minha postagem e minha mãe é adventista, né? E ela entrou em contato também com o pessoal da igreja falando que. Aí eu até brinquei com ela. Eu falei, nossa, mas por que? Não se preocupa, não fiquei tão chateado assim. Ela, mas eu fiquei, porque quando mexe com o nosso filho, a gente acha ruim. E você não é Uhum. filho do demônio, né? Igual esse pastor falou. Você é meu filho. E se mexer com o meu filho, eu vou achar ruim. E aí eu fiquei, Que nossa, bom, hein? Que bom. obrigado, mãe. É, achei Então, legal a relação dela, né? é uma das coisas que eu percebo, assim. Ela fala que
ela não aprova totalmente a minha vida, né? Porque ela ainda tem alguns tabus ainda a ser quebrados, mas aí ela me ama. E é uma das coisas que eu tenho certeza disso. E acima de Sim, tudo, eu vejo o amor de Deus na vida dela. E na minha também, entendeu? Por tantos lugares que eu andei, que eu vi que poderia ter sido talvez ali um fim da minha vida. E hoje em dia eu vejo que Deus me deu várias chances. E acima de tudo, Ele me aceita da forma que eu sou e a ponto de conseguir ainda mostrar isso para outras pessoas, entendeu? Que eu acho que é o principal, sim. assim. Isso é muito bom de ver muitos pais se convertendo ao filho, na questão de entender a questão do filho, toda essa questão comportamental, essa questão que é também uma questão genética. E eu vejo que é bom que ela começou a se converter a sua situação gradativamente, né? Então, isso tudo é muito bom, porque ela, pelo visto, ela já compreendeu que lutar contra isso não é a solução, né? Que a Sim, solução é amar e amar, né? Que lutar não adianta. sim, E então eu achei muito bom tudo isso que você contou, sobre a sua história, a sua vivência dentro do meio cristão. E eu acho que essa live foi muito produtiva para todos que estão nos assistindo, para tratar dessa questão que deve ser combatida, deve, e principalmente pelos aqueles que se dizem cristãos e que tem que ser luz, tem que ser sal, como Jesus ensinou, tem que fazer a diferença na sociedade. Então, se você é um cristão, você deve fazer a diferença no seu meio, na onde você vive, e ser essa pessoa do amor, porque o que Jesus nos ensinou, conforme João 3, eu acho muito bom no versículo 34 e o 35, que ele diz que ele dá aquela ordem, aquele novo mandamento, ele diz, novo mandamento vos dou, que é amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E logo em seguida ele disse, vocês reconhecerão quem serão meus discípulos, porque meus discípulos são aqueles que amam uns aos outros. Então, você reconhece o discípulo de Jesus, se ele ama ou não ao próximo. Você reconhece o discípulo de Jesus conforme aquela pessoa trata o próximo, trata aquela pessoa que está ao lado. Essa é a verdadeira comunhão com o Senhor, que essa comunhão horizontal, que se você ama ao próximo, você ama a Deus. E essa é a lição, que todo discípulo de Jesus é aquele que ama ao próximo. Essa lição que João, no capítulo 3 nos ensina, que nós devemos amar, independente de quem seja ou como seja, e aceitar e deixar que ele cuide de tudo, e que Deus se resolva com Deus, né? A questão é totalmente de Deus. A sim, minha função, o meu objetivo é fazer os discípulos de todas as formas, sejam eles héteros ou LGBTs, e a partir daí, problema de Jesus, o que Jesus vai fazer com os héteros, o que Jesus vai fazer com os LGBTs, isso é tudo problema dele, porque a minha função é amar, é acolher e dizer que não, o LGBT não vai ser condenado ao inferno por ser LGBT, que ele pode ter uma vida pautada no evangelho, assim como o hétero também pode. é uma das coisas que eu sempre penso. Principalmente quando eu falo das passagens que condena, né, a homossexualidade, né, quando ela fala sobre promiscuidade, ela fala sobre prostituição, idolatria e assim por diante. Então, ela não fala sobre um amor entre duas pessoas do mesmo sexo ou um amor heterossexual condenado, entendeu? E, e é muito engraçado que a maioria das pessoas que usam passagens, principalmente do Antigo Testamento, não segue totalmente algumas passagens também do próprio Antigo Testamento para a vida dela, né? Então tem essa faca de dois gumes que eu sempre Sim, sim, questiono, né? Então é muito assim,
hipócrita e ao mesmo tempo irônico. Sim, é muito irônico, porque essas pessoas são aquelas que Jesus falou que voam mosquitos e enquanto isso engolem um camelo inteiro. São aquelas pessoas que estão ali preocupadas com o homossexual, mas não estão preocupadas com aquilo que realmente importa, que é a maldade humana, a perversidade, a perversão. É isso que realmente importa. O que importa não são os homossexuais, são os abusadores, são aquelas pessoas do caráter mal, predominantemente mal. Então, são esses os fariseus que, com mosquitos, no caso, os mosquitos dos homossexuais, entre outros assuntos que, para Jesus, nunca foram tema, nunca foi tema de discussão para Jesus. Jesus nunca ficou debatendo se homossexual ia ou não para o céu, e ele nunca nem falou em homossexuais. Tudo que ele fez foi amar e acolher, e dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados. Então, enquanto os fariseus ficam aí coando moscas, eles engolem o camelo inteiro, porque eles estão na maldade da hipocrisia religiosa. E eles olham para um versículo isolado e julgam, mas eles não usam o todo para se julgar, se condenar, porque se eles usassem a lei para se julgarem, meu Deus, não tem humano que consiga sobreviver, não tem humano que consiga viver de acordo com a lei perfeitamente. Não existe esse ser humano perfeito. Então, assim Sim. são eles que julgam tanto. Acho que é isso. Sim. Foi muito bom estar aqui com todos que nos assistiram, passaram pela live. O assunto foi muito interessante, produtivo. Eu quero aqui deixar para vocês que estão aqui nos assistindo, que depois, mais para frente, eu vou tratar de cada um dos versículos, dos contextos, tudo muito com calma. Eu ainda tenho muitos assuntos que eu ainda tenho que falar, e tem muitos assuntos que são tabus no meio cristão que eu preciso comentar acerca deles. E então, assim, eu vou futuramente ainda vou explanar cada um dos contextos e vamos que vamos, quebrando os tabus, quebrando as barreiras, quebrando os preconceitos, porque no Evangelho não existe essa barreira entre o ser humano. No Evangelho isso foi quebrado e foi para isso que eu decidi fazer essa live. Mas Não tudo existe tem, sim, judeus e gentios, é todo mundo um povo só. sim, essa divisão acabou entre os pagãos, gentios, judeus, morreu na cruz. E isso tem que ficar bem claro. Então, mais para frente eu vou tratar desses contextos, talvez por vídeo, talvez por live, mas tudo será bem tratado. Então, o Evangelho é isso. O Evangelho te dá liberdade para você explanar qualquer assunto. No Evangelho não tem tabu. Não tem tabu. Aquilo que precisa ser falado tem que ser falado e não pode ser negado. Com Correto? certeza. A gente pode. Estão pedindo aqui uma. Eu vi que tinha um comentário pedindo uma parte 2. A gente pode ver isso. Sim, a gente pode fazer Legal. ainda mais para frente, marcar. Sim. Vai ser muito bom. Já tem algumas lives que eu já tenho em mente, já tenho agendado, mas mais para frente nós vamos marcar essa live, vamos estar explanando mais a fim, dentro dos contextos. Vai ser muito bom, vai ser muito legal e eu agradeço muito, Danilo, por você ter participado, né? Nós não nos conhecemos, mas eu já tinha acompanhado lá seu conteúdo, achei legal, achei interessante a causa, né? Então, eu agradeço muito pela sua participação, pela sua contribuição, que você possa ser esse exemplo para os cristãos e principalmente para aqueles que ainda estão enrustidos ou aqueles que estão em busca de uma identidade, que ainda não se descobriram ao certo o que são,
quem eles foram chamados para ser, então que você possa ser essa luz que sirva de exemplo para que eles se achem e encontrem essa identidade em Cristo, É, em Jesus, no Evangelho. obrigado, mas eu É esse o sempre meu acredito desejo. que essa luz principalmente vem de Deus, de Cristo principalmente. Tento Sim, refletir sempre essa luz, assim. Às vezes eu vejo que eu tô ficando meio orgulhoso de alguma coisa, eu desço do pedestal, porque eu sei que Deus, acima de tudo, tem que ir na frente. E é Ele que eu tento mostrar sempre, porque ainda mais quando eu tento responder alguém que é grosseiro ou alguém que mostra pra mim que eu tô no caminho certo, acima de tudo. Eu acredito que é isso que eu tento fazer ao longo da minha vida, assim, porque principalmente depois que eu fiz o perfil, porque a gente sofre tanto às vezes por alguma coisa e realmente a gente encontra paz quando a gente está com Deus. Realmente, é isso. sim, verdade. Então, foi muito bom Mas ter obrigado participado eu desse. pelo convite. Sei que Nada, existiu muitos perfis aí e, acima de tudo, obrigado por acompanhar também e dar like, compartilhar, né? Sempre quando gostou do conteúdo. E também uma coisa, né? Quem assistiu a live e gostou também tem que compartilhar, né, gente? Por favor. claro, claro. Vai, Vamos entra lá na fugir das página, vai lá pessoas aí. conferir o conteúdo. Por Isso é tudo favor. muito bom. Tanto, Então, tanto o Samuel, e como meu você e disse, né? todos que eu divulguei. E como você disse, né? Isso não vem da gente. Tem gente que acha que eu estou pegando alguma coisa nova. Não tem nada de novo isso aqui. Só porque é novo para quem viveu num contexto específico de alguma igreja. Mas não Sim, é nada novo para quem conhece o Evangelho, não há nada de novo, não há nada de diferente, não tem nenhuma mística por trás disso, sabe? Isso aí não é novidade. Isso aí não é novidade. Então tamo aí, mano. Valeu. E fica com Deus, fica aí nessa graça. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Que você continue aí sendo cada vez mais um cristão conforme Jesus, conforme o Evangelho, influenciando as pessoas a viver conforme Jesus ensinou. Amém? amém. Boa Agradeço a noite a todos todos. também que participaram. Todos que participaram, estiveram aqui até agora. Fico muito feliz, muito grato e é uma honra saber que tem pessoas interessadas em conhecer, em saber, em ser informadas. Amém? Tá. Tchau, Deus, tchau. boa noite a todos. Tchau.